Oi, gente, tudo bem? Gente, vou falar um negocinho que eu ia fazer um vídeo, mas quando eu faço o vídeo fica tão grande que depois demora de subir. Então, vou falar um negocinho aqui rapidinho, bem rapidinho, né? Eu tava vendo uma matéria agora de pouco, falando do humorista Paulo Gustavo. Essa matéria saiu lá no G1, né? Tava falando sobre o quadro clínico dele, né? E eu sigo a página dele também, né? E aí eu comecei a ver alguns comentários, né? Referente algumas pessoas falando que ele agora, que ele tinha que morrer mesmo, né? Que ele ia prestar contas para Deus lá, por zombar de Deus, por fazer os seus humor em cima de alguma coisa que fala sobre religião, Deus. Eu vou me conter no falar, porque às vezes quando eu falo eu pego ar, né? E aí parece que eu estou perseguindo os religiosos, os evangélicos. Eu quero deixar bem claro que eu tenho ranço sim, né? Por muita coisa que aconteceu na minha vida, porém, eu respeito muito cada religião. Eu tenho amigos evangélicos que eu amo, né, que respeita a minha religião, que respeita a minha posição de ser humano, que respeita a minha opinião e que, assim, a gente senta, a gente fala de Deus, fala das maravilhas de Deus, a gente fala dos livramentos de Deus, a gente fala da minha religião que eu sigo hoje e tá tudo bem. Continuamos amigos, continuamos juntos, né? Continuamos tendo a nossa amizade, indiferentemente da religião que eu tenha e a pessoa tenha, né? E aí eu vi no post algumas pessoas desejando a morte do Paulo Gustavo por conta de algumas coisas que ele fez no humor, né? Se referindo a Deus, né? Eu confesso que eu não sou mais evangélica, não quero estar no meio evangélico, sigo uma outra religião hoje, a minha religião não deseja a morte para ninguém, né? E quando eu refuto alguma coisa, não quer dizer que eu odeio aquela pessoa que eu estou refutando, assim que nem outro dia eu fiz um post do pastor Ezequias, tá? Que veio gente no meu PV dizer que eu ia pro inferno, que eu ia morrer, que eu ia isso, que eu ia aquilo, que eu ia pagar, que não sei o que, que não sei o que. Entenda uma coisa, eu vou ser bem categórica no que eu vou falar agora e preste atenção. Quem me vigia não dorme. E quem me vigia não dorme, né? O Deus que eu conheci, ele é tardio em irar-se, ele é benigno, ele é misericordioso, ele tem compaixão, né? Não é esse Deus que o povo anda aterrorizando a gente, né? Botando aquele medinho, aquele cagacinho na gente, fazendo terror espiritual, terror psicológico, né? Dizendo que A ou B vai pro inferno se não ungir as portas, se não fazer isso, se não fazer aquele Uai, o povo prega tanto as coisas, pregam tanto em cima de santidade. Gente, desculpa aí que minha bronquite tá atacada, tá? Então vocês vão ouvir sempre da minha garganta, né? Que eu pego um ar também na hora de falar, e daí o negócio, né, não presta, né? E eu fico vendo as pessoas desejando mal e pregando outras coisas, né? É o que me faz não ter vontade de estar dentro de uma igreja. É o que me faz não ter vontade de estar junto com certas pessoas, né?
quando a gente deseja o mal para o nosso próximo, né? Não vamos dizer que a gente é santo, não vamos ser hipócrita em dizer que naquele momento que a gente está com raiva não saia palavras da nossa boca, até mesmo de ódio, que a gente fala assim, eu tenho vontade de matar fulano, eu tenho vontade de esganar. Não, a gente tem vontade, a gente não quer fazer, né? A gente não faz. A gente só tem a vontade, a gente não faz, né? Aí, quando eu vi esse comentário lá na página do Paulo Gustavo, eu fui, não só eu, como várias pessoas comentaram também, e me lembra de Jonas, né? Eu não sou evangélica mais, mas eu vou falar algo aqui, né? Jonas, quando Deus mandou Jonas pregar a destruição para a cidade, Deus mandou Jonas pregar a destruição da cidade. De primeiro impacto, Jonas disse que não ia. Depois, Jonas gostou do negócio, né? Deus ia salvar ele, então vamos lá. Jonas saiu aos 4 cantos pregando lá, dizendo que Deus ia destruir a cidade. Quando o rei da cidade ouviu, né, que Deus ia destruir a cidade, o que o rei fez? Convocou a cidade inteira, se vestiram de palha. A Bíblia diz que se vestiram de palha, né, se vestiram de estopa, né? E o rei convocou um jejum, pediu para todo mundo, para a cidade inteira, fazer um jejum de 3 dias, e até os animais da terra, daquela cidade, fizeram um jejum de 3 dias. Deus, como sempre, misericordioso, piedoso e velando pela nossa vida, né? O que Deus fez? Deus teve misericórdia daquela cidade e não destruiu a cidade. Né? Deus não destruiu a cidade por conta do arrependimento que houve ali. Agora, o meu pecado, né? O meu pecado me leva para o inferno. O teu não? A Bíblia também diz que não existe pecado grande nem pequeno, né? É uma seara que eu não gosto de entrar, porque eu não estou mais no meio evangélico, não faço parte do meio evangélico. Hoje eu tenho uma outra religião. A minha outra religião prega amor. A minha religião prega caridade, né? A minha religião não fica aí desejando mal, não fica querendo matar ninguém, não fica criando ódio, né, entre as religiões. Não tem essa dissensão de que eu prego mais do que fulano, do que eu sou mãe de santo mais do que cicrano, do que eu sou pastor mais do que bertano. Não tem. A minha religião não tem isso, né? A minha religião, ela coloca as pessoas no mesmo patamar, né? Não tem dissensão, que é o que Deus também nos ensina, não ter dissensão de um para o outro, né? Eu sou igual a você, você é igual a mim. A diferença é, às vezes, que você tem mais condições financeiras que a minha, ou você tem algo melhor do que o meu, porém, somos iguais. O que corre aqui dentro corre dentro de todos nós, é igual. Se tirarmos daqui, a única diferença que vai ter é que o sangue é mais escurinho, o outro é mais claro, né? É a única diferença que tem. O tipo sanguíneo teu é A, o meu é O, o de fulano é AB, é a única diferença que temos, né? E mediante isso, eu refuto sobre algumas profecias, eu refuto sobre algo que, se as pessoas são pessoas públicas, né, nos dá legalidade de refutar, né? Se a pessoa tá lá se expondo no YouTube, no Facebook, ela é uma pessoa pública, né? O que a gente vê? Hoje em dia, quando eu bato em cima de alguma coisa, não é que eu odeio as pessoas por isso, eu convivo com pessoas. A minha família, eu já cansei de falar isso, a minha família inteira é evangélica. Eu cresci num berço evangélico, eu não sou hoje. Mas a gente acredita também que aquilo que é plantado, que é uma raiz, né, que foi plantada dentro de você, você pode se desviar
porém aquela raiz está ali plantada dentro de você. Certamente que em qualquer circunstância da sua vida, você vai se lembrar, né? Não tem como a gente esquecer, né? E uma coisa que a gente não é... como que eu vou me expressar para mim, não pro povo não achar que eu tô fazendo perseguição religiosa. Eu não tô fazendo perseguição religiosa, né? Perseguição religiosa seria se eu trouxesse à tona algo que eu sei de algumas pessoas e eu trouxesse à tona, né? Como eu não sou Deus para fazer isso e cada um preste conta a Deus naquele dia, no tribunal de Cristo, cada um vai prestar conta, né? Eu não vou pro céu agarrada na barra da saia de ninguém, nem no paletó de ninguém. Também não vou pro inferno montada na costa de ninguém. Então, quando eu refuto algo, né, eu refuto algo porque a gente entende um pouquinho. Eu não estou na igreja, eu não quero estar dentro de uma igreja, eu não quero estar nesse meio, porém eu tenho fé em Deus. A fé move qualquer coisa, né? A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover uma montanha, né? Metaforicamente, né? Então o que ela está querendo dizer? Que se você ter fé, né? Então eu acho que a igreja sou eu, sou você, né? Somos nós. Não precisamos estar dentro de templos evangélicos, né? Esquentando o banco, né? E quando a gente vira... Eu tenho pessoas que não olham na minha cara porque eu saí da igreja, eu não sou crente. Eu tenho pessoas que não me suportam, né? Quando vê eu na rua e finge até que não me vê, porque eu não estou dentro da igreja. Olha que engraçado. E aí, outro dia eu comentando com um amigo meu, eu falei pra ele assim, mano, eu tenho vontade de espalhar um negócio aí pros outros, mas se eu falo, capaz de nego, nossa, no outro dia eu nem levantar vivo. Meu amigo deu risada da minha cara, porque é causa de rir mesmo da cara da gente, e falou assim pra mim, uai, mas eles não pregam amor? Prega amor, mas né, quando você sai da igreja não existe mais amor. Ninguém quer saber se você tá passando fome, ninguém quer saber se você tá com conta atrasada, se você tem filho para alimentar, se você tá precisando de um emprego, de alguma coisa, não. Você saiu da igreja, você não é nada mais. Até dentro da igreja tem isso, né? Dentro da igreja tem a diferença de quem tem ou não dinheiro, né? Aquele que paga seu dízimo bonitinho, certinho, é tratado aqui. Aquele coitadinho que não tem nem o que comer dentro de casa, nem o dinheiro para pagar uma conta de água nem de luz, né? Coitadinho é abandonado, é excluído, nem existe, ninguém enxerga ele dentro da igreja, né? Essas coisas eu fui juntando, chegou uma hora que eu não quis mais estar, e hoje eu me encontrei em uma outra religião, e não é porque eu estou em outra religião que eu deixo de acreditar em Deus, né? Todo mundo que tem uma outra religião, pode ser ela, a única religião que não acredita em alguma coisa é ateu. É a única religião que não acredita em nada é a pessoa que é ateu, né? Do resto, ou você vai acreditar em Oxalá, ou você vai acreditar em Buda, ou você vai acreditar em Maomé. Alguém você vai acreditar, né? Você vai acreditar lá em fada, em alguém você vai acreditar, né? E aí, eu fiquei observando isso, né? Eu fiquei, meu Deus, eu podia pegar os plints e fazer o Zifere, né? Mas aí eu não quero, como eu disse, entrar nessa seara de pegar os plints, né? Que tinha lá bem escrachado, pastor, e tinha uma denominação escrita na frente, pastor na frente, e tava arribando o pau. Primeiro, o cara já é crucificado por causa da opção de gênero dele, né? Já é crucificado por isso. Aí a pessoa tá lá passando por essa situação que todos nós estamos sujeitos, gente. Todos nós estamos sujeitos, né? E as pessoas desejando a morte do rapaz por conta do trabalho dele. Ele é humorista. Eu vejo humorista evangélicos que fazem zombarias. Eles conhecem e fazem,
né? Em qualquer religião tem. A gente pega lá um batuque, né? Um som de atabaque que os crentes falam aí dos macumbeiros. Enche a boca pra falar dos macumbeiros. Ah, que legal! Né? Então vamos falar dos macumbeiros, né? Lembrando que a gente só tem legalidade para chamar o outro de macumbeiro quando né? Porque é um bandista, candomblessista, ele serve outra vertente que não é igual a sua. Então, né? Eu vejo lá o povo fazendo zoeira com batuca, eu posto no Facebook. E daí, qual que é o problema? Também vou ficar esperando o julgamento. Agora eu fico pensando, que graça tem a gente seguir um Deus tão maldoso, tão maligno, como algumas pessoas deturpam e colocam um Deus que elas oram ali para outra morrer, né? Que a Bíblia também diz que a oração contrária é pior do que uma macumbaria. A Bíblia diz isso, a Bíblia fala sobre isso. Ai, que legal! Olha que legal! E aí não tem pra onde você correr, né? E aí as pessoas pegam e começam, em vez de pedir saúde, né? Para Deus livrar o mundo, né? Eu vejo muitas profecias, eu sigo alguns canais, e eu vejo muitas profecias apocalípticas, né? Que causa terror psicológico, religioso na cabeça da gente, né? Agora, a gente começou condenada desde o mês de março, né? Foi a profecia do mês de março que não se cumpriu. Aí o pastor foi lá, chorou. Que não caiu uma lágrima daquele olho. Vou falar que nem a pastora Nadir, né? Terra seca, língua bifurcada, sapo venenosos, urubu-pungá. Olha só, vindo de uma religiosa, os nomes que ela dá pra quem não faz o que ela quer, né? Ela era aí da EPDA, pra quem não sabe, EPDA é Deus é Amor, né? E ela veio aí dessa igreja e ela usa esses palavreados pra falar de quem não concorda com ela. Essa mulher já trafegou entre o céu e o inferno trocentas vezes, não sei como que ela ainda não ficou lá no inferno, né? A mulher teve visão do inferno, lá no inferno a mulher viu gente de calça jeans vai pro inferno, a gente que se maqueia, né? Porque a mulher tem que, o casal não pode ter, eu não posso falar agora, senão isso daqui vira Cine Prevê, né? Vira Cine PV, né? Mas o casal lá no seu leito, né? Não pode expressar nenhuma, tem que ficar ali, porque senão vai pro inferno, né? Aí essa mulher trafega entre o céu e o inferno todo dia. Ela arrancou o rabo de Iemanjá lá no inferno. Olha que poderosa ela, conseguiu arrancar o rabo de Iemanjá lá no inferno, né? Segundo a palavra dela, Iemanjá saiu com a traseira pegando fogo. Olha que coisa cômica. Como se não fosse trágico, seria cômico, né? Mas enfim, vamos continuar, né? A mulher viu lá girombas, né? Girombas eu não posso falar porque senão o YouTube bloqueia, o Facebook bloqueia meu vídeo para subir, né? Girombas, né? Se as mulheres tiver um barquinho e quiser um barco maior, vai ter girombas enormes, né? A pessoa falando sobre isso. Meu Deus, deixa eu sair dessa seara, senão eu pego ar, né? Aí a mulher trafega toda semana essa mulher faz um vídeo diferente no inferno. Quando não é no inferno, é no céu. Uai, por causa disso Paulo ganhou um espinho na carne, né? Porque não era lícito o homem saber o que tinha em outro plano. Então, mas não vamos ao caso, né? Não vamos nesse caso, porque senão eu pego o ar de verdade. Gente, o negócio é terrível. Aí, tá bom. Vitória Fernandes, né? Começo que eu comecei a assistir Vitória Fernandes, eu ficava vendo aquelas profetadas diabólicas dela lá, né? Mas essa garota aí já condenou o mundo inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro nosso,
né? Ela já condenou. Como se não bastasse o pastor Ezequias ter condenado, mas o dele já passou, estamos livres pela misericórdia infinita de Jesus, estamos aqui livres, né? Estamos salvos. Né? Mas a garota condenou o mês de abril, diz que a partir do dia 1º de abril as mortes iam dobrar, mas isso é lógica, né, gente? É só a gente pegar aqui, coloca lá para Google e ver quantos mortos estão sendo por conta dessa pandemia que tá, né? E daí agora, antes era pra gente ungir as portas e não sair na rua, agora é pra gente ungir a janela, né? Com óleo, sendo que o óleo e a água ela não se misturam. Aí a gente vai... Qual que é a simbologia disso, né? Qual que é a simbologia? Já que o óleo e a água não se misturam, né? Não tem simbologia. Agora, a doença que ela viu, que Deus mostrou para ela, no mundo espiritual, essa doença chama Shanai 21. Ai, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí, eu só fico vendo terror psicológico o povo colocando na gente, que a gente tem medo. Olha, a gente tem medo de Deus, né? Que a gente deveria sentir amor por ele, a gente tem medo dele, né? Porque o povo faz a gente sentir medo dele, né? A gente tem medo de fazer qualquer coisa que seja compatível e assim a gente, né? E aí eu fico me perguntando que graça tem servir um Deus assim. Por que as pessoas são tão infelizes nos comentários, são tão infelizes nas suas falas, que a gente já tá aterrorizado, a gente a gente não precisa mais ser aterrorizado por mais nada, a gente já tá sendo aterrorizado, né? Tudo quanto a gente já está passando, já nos causa medo, né? A gente tem medo de pegar essa doença maldita que está espalhada aí. E para que fazer mais terror, né? Para manter o quê? Para manter o quê? E por que usar-se o nome? Eu vou falar que nem a Kátia agora, que o nome de Deus é santo, né? Para ficar falando aí. Genésio. Usa Genésio. Diz que Genésio falou. Diz que Genésio mandou, né? E se Genésio mandou, né? O Deus que eu conheci, que eu conheço ainda, né? Que não é porque eu não tô na igreja que eu não conheço, eu conheço, né? E por que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta atrás? Né? A Bíblia diz que Deus, ele não é filho do homem para que minta, né? Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ela não volta atrás, né? E aí eu fico se perguntando, tem vezes que eu paro nos dilemas, eu tenho uns amigos aí que é de várias religiões. Eu tenho amigo luciferiano, eu tenho amigo umbandista, candomblessista, eu tenho amigo budista, eu tenho amigo ateu, né? Eu tenho amigo de todas as religiões. E aí, às vezes, a gente começa a conversar, eu começo a trocar ideia. Geralmente, eu pego sempre uma amiga minha para Cristo, que foi minha professora da escolinha bíblica dominical, né? Então, quando eu quero falar de Deus, eu vou lá nela. Amiga, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia, né? Vamos conversar aí, que a Leandra, ela faz psicologia junto comigo e a gente troca ideia da hora, né? Ela não me julga, não julga eu, porque eu não tô na igreja. Não, a gente conversa. E aí, cada vertente de uma religião acredita em alguma coisa, né? Mas eu fico imaginando assim, Deus lá do céu olhando, né? O povo mentindo aí, enganando os outros, né? Usurpando, né? Fazendo usifere do que não é dele, né? Vivendo aí do que não é dele também, né? Sequestrando a subjetividade do indivíduo, né? Botando medo no povo. Essas coisas me fazem, assim, não querer
não querer ser igual, nem tá no meio, né? Não querer tá no meio. Eu tento, eu tento ser o mais empática possível com as pessoas. Mas eu sou estourada, todo mundo sabe, acho que todo mundo aqui já viu eu subir um vídeo regaçando todo mundo. Mas a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais calminha, vai chegando a idade, né? Que a gente aí já tá beirando os 35, então a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que nem tudo a gente pode falar, não só por causa que a gente vai ofender o próximo, mas é por causa do cuidado que a gente tem que tocar a outra pessoa, né? A gente tem que ter um cuidado em tocar no outro, né? A gente tem que ter um cuidado em abordar certo tema com as pessoas, porque estamos todos sensíveis. Nós estamos todos sensíveis, né? E aí o povo enche a boca pra falar dos macumbeiros, mas macumbeiro arranca as coisas de dentro de casa pra dividir com quem não tem, né? Os evangélicos se vê morrer, alguns, tá? Ai, gente, ó, eu quero que vocês entendam que é alguns, porque graças a Deus eu conheço pessoas que não é assim, graças a Deus, né? Eu tô falando de alguns, não é todos, porque a minha família inteira é evangélica, o meu cunhado é pastor lá em São Paulo, né? Minha irmã, já velhinha, meu amorzinho do coração, o dia que eu fui passar final de ano lá na casa dela, eu fui na igreja, eu chorei a rodo porque eu vi minha velhinha cantando lá. Ai, que... Então, gente, eu não tenho problema de estar no meio dos crentes. O que eu fico indignada é simplesmente pelas coisas absurdas que alguns falam, pelo fanatismo que alguns têm. E aí acha legalidade para julgar a Igreja Católica, que a Igreja Católica ajuda muito o povo, né? A Igreja Católica tem a pastoral, né? A Igreja Católica tem assistência social, a Igreja Católica ajuda, né? Os umbandistas ajudam, o candomblessista ajuda. Eu vejo muitas reportagens na televisão. Olha só, o povo pegou Elias Silva, o cantor Elias Silva, porque ele reconstruiu um templo de candomblé. O povo descrente, ó. Cataram agora JA também. Coitadinho do JA. Ó, JA virou a bola da vez. Coitadinho, né? Então, eles mesmos vai matando quem tá dentro da igreja, né? Vai matando. Quando se dá conta, a gente não resiste, né? Tanta paulada, mas a gente tem que olhar pra Deus. E quem aguenta tá sendo pisado por alguém? Né? Se você abrir a boca, você vai pegar um banco, né? Você vai ficar de disciplina, às vezes 1 ano, 6 meses, você vai pegar, né? E quem que aguenta? Vai matando as almas aos poucos. Eu vi também um print, eu tenho esse print no meu celular, eu tenho esse print no meu celular, que por causa daquela profecia do pastor Ezequias, uma pessoa com depressão se suicidou, gente, eu não posso falar a palavra, se suicidou. Por quê? Porque achou que realmente ia acontecer. E o que fez? Deixou 2 crianças aí no mundo solta. Esse senhor tem sangue nas mãos. Aí vem alguém querer debater comigo, que eu não debato com ninguém. Eu não debato com ninguém nem dentro nem fora da palavra. Eu sei debater com alguém, se precisar, eu debater que eu não gosto, dentro da religião que eu pratico hoje. Dentro do que eu sigo hoje. Hoje eu não sou evangélica, tenho uma outra religião, eu já perdi parente, eu já perdi amigo, eu já perdi um monte de gente por conta da religião que eu pratico hoje, né? Porque o povo tem ódio. Só que quando eu tava passando fome com 3 crianças lá atrás, né? 3 crianças. Quando eu me separei, o meu pequenininho tinha 1 aninho, né? Teve gente que chegou pra mim e falou assim, olha, você vai ficar com aquele homem lá é macumbeira, pai de santo. Como ele não tinha falado pra mim, né, eu peguei e falei pra ele assim,
A encarregada tinha falado isso pra mim. Eu fui lá e falei pra ele assim, a encarregada falou que você é macumbeiro. E eu era evangélica nessa época. Mas enfim, não vem ao caso, não quero saber. O macumbeiro cria 3 filhos que não é dele. Graças a Deus. Meus filhos têm de tudo. Eu também, eu tirei carta por causa do macumbeiro, né? Eu estudo graças ao macumbeiro, que o macumbeiro paga meus estudos, né? Falou pra mim, você vai estudar, você quer fazer um curso? Vamos lá, você vai fazer um curso, né? O primeiro curso eu fui de impulso mesmo, porque eu queria fazer um curso, eu falei, eu quero fazer um curso, aí eu vou fazer um curso de impulso. Fiz o de enfermagem, né? Daí eu falei pra ele, eu tenho vontade de fazer psicologia. Vai ver a psicologia, vai fazer a psicologia, né? E cria 3 filhos. Fala mais de Deus do que os crentes. Fala mais de Deus do que os crentes, porque esse homem não põe nada. Gente, olha, não é porque é meu esposo, não. Quando a gente foi comprar o carro, a gente tinha um dinheiro guardado, né? Que era a metade do carro. E eu peguei e falei pra ele assim, vamos lá ver se compra o carro. Ele falou assim, olha, primeiro vamos ver, vamos pedir, se Deus permitir a gente comprar, para ele nos dar força para pagar esse carro. Vamos pedir para Nossa Senhora também, que ele tem muita fé em Nossa Senhora, Mamãe Oxum, né? Tem muita fé. E vamos pedir a permissão. Se Deus der permissão, a gente consegue comprar. Se a gente chegar lá e a gente não conseguir comprar, é porque Deus não deu a permissão e a gente vai voltar embora. Estamos combinados? Falei, estamos. Chegamos lá, conseguimos comprar o carro, demos a entrada e conseguimos comprar o carro. Tudo que ele vai fazer, ele bota Deus na frente. Esse homem não levanta, ele não levanta. Para se deitar, ele reza, né? Para se deitar, ele reza. E para levantar, ele reza. E às vezes os evangélicos não oram nem para agradecer o dia que passou. Mas para sentar o pau, tá ali. Como eu disse, não são todos, né? As pessoas me odeiam, eu fico besta. As pessoas me odeiam. Eu lembro que também quando eu tava indo na igreja ainda, né? E aí eu precisava casar, porque eu tinha cargo dentro da igreja, né? E eu precisava casar com meu marido para poder continuar tendo cargo dentro da igreja. O pastor apertou eu e falou, não, tem que casar no papel. Eu era amigada com ele, já fazia 6 anos que eu era amigada com o homem. Casei com o homem. Quando eu casei com o homem, você tem que separar dele, porque é julgo desigual. Tem que separar. Mas quando eu tava ali passando fome, né? Eu trabalhava em 2 empregos, eu trabalhava em 2 serviços. Eu pagava aluguel e tinha 3 crianças pequenas, né? Nunca ninguém chegou pra mim e perguntou pra mim, você quer uma cesta básica? E quando alguém deu, eu não tenho vergonha de falar que eu joguei no lixo, porque estava estragado. Estragado. E aí a gente precisou fazer uma cesta uma vez na igreja que eu tava indo. E ele pegou, eu conversei, eu era líder do círculo de oração ali, nessa igreja que eu tava indo. E alguém pegou a cesta que eu tinha separado eu vou entrar também dessa seara, que essa seara me dá raiva, que foi por isso que dessa vez que eu saí da igreja, né? Alguém pegou essa cesta básica que era pra mim dar pra uma mãe. Com 5 crianças, eu tava grávida, o marido desempregado e ela também. Alguém pegou e deu para um casal que tem força suficiente para trabalhar e se autossustentar, né? E eu cheguei aqui em casa chorando, eu lembro que eu cheguei chorando, porque, gente, mexeu com criança e idoso comigo, gente, olha, o meu coração dilacera. Eu choro que nem criança e defendo com unhas e dentes um idoso e uma criança, né? Apesar da gente, assim, ter algumas crianças que tem uns bichinhos neles, assim, que fica infernizando a vida da gente, eu defendo as crianças, gente. E eu cheguei aqui em casa chorando, falei pro meu marido, ele pegou e falou assim pra mim, assim, já pagou todas as contas do mês? Eu falei, paguei. Ele falou assim, pois então, você vai lá no mercado, você vai comprar tudo em dobro do que você compra aqui pra casa e vai levar pra sua família. Fui no mercado, eu fiz a compra como se eu tivesse que fazendo pra mim, só que eu dobrei, né? E aí eu levei lá na igreja, não entreguei
na igreja, eu entreguei direto pra pessoa, chamei a pessoa de canto, fui lá no meio do culto com a pessoa na casa, deixei a cesta básica, voltei, comuniquei ao pastor o que eu tinha feito, né? E a pessoa, graças a Deus, teve o alimento. E aí, nesse dia, eu lembro que eu chamei o pastor e falei pra ele assim, pois é, o macumbeiro, eu tinha que separar do macumbeiro, porque o macumbeiro não presta, era julgo desigual. Porém, o macumbeiro tem mais empatia do que vocês, né? E aí já sucedeu um negócio aí muito, né? Que eu não. Gente, hoje em dia eu ainda abaixo a cabeça pra alguém, né? Tem coisas que eu abaixo a cabeça, mas naquela época assim eu não abaixava a cabeça pra ninguém, não. Então eu não engolia muito sapo de ninguém, não. Então a gente teve uma discussão antes do negócio ali, né? Que se eu não tivesse saído dali, o negócio tinha fechado de verdade, né? Então, gente, é isso aí. Não tem que a Bíblia diz: quem tá sujo, quem é limpo, limpe-se mais. Quem tá sujo, suje-se mais ainda. Mas ninguém tem que interferir na vida de ninguém, né? A comunhão com Deus, cada um sabe como tem, indiferente de crença, de credo religioso, ou do que você pratique, ou do que você siga, né? Não existe diferenças. Não existe diferença, né? Prega-se... Gente, eu tô pegando ar. Prega-se sobre idolatria, né? E isso a gente tem embasamento lá em Apocalipse, né? Que a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, feiticeiros, né? Todos que amam praticam mentira, né? E o povo tá mentindo, né? Idolatria são os cantores. Os cantores, pregadores de renome. Eu falo isso também. Márcia, não dá, né, Márcia? Tem que falar a verdade, Márcia. A gente não pode ser omisso com isso. Eu não aguento essas coisas. Eu falo isso por veracidade. Quando eu era evangélica, idolatrava Marcos Feliciano como apaixonada. Até hoje eu ainda me pego ali meio que ouvindo os ripa lá pra trás dele, né? Eu não vou negar, eu gosto, eu não tô na igreja, mas eu gosto. Qual que é o problema de eu gostar de ouvir alguma coisa? Qual que é o problema de eu gostar de ouvir um hino, de uma pregação? Qual que é o problema? A vida é minha, eu ouço o que eu quero, eu pago a internet pra isso mesmo, né? Qual que é o problema? Não vejo problema nenhum, né? Eu gosto, me sinto muito bem ouvindo, né? Mesmo tendo outra religião, eu gosto. Fazer o quê? Eu gosto, né? E a idolatria também. Mas só a Igreja Católica e as outras religiões de matrizes africana que são julgadas por idolatria, né? Mas quando a gente idolatra a Isa Reis, né? Missionária Isa Reis, Camila Barros, Marcos Feliciano, Lauriette, Cassiane, nossa, tem vários aí que eu poderia falar o nome que a gente conhece, que a gente até gosta, né? Tem vários que eu poderia falar. Aí não é idolatria, né? Tá na hora da gente abrir o olho e entender que Deus não vai destruir nada para agradar o ego de ninguém. Deus não vai destruir, Deus não vai matar ninguém para agradar o nosso ego, né? Fulano fez o mal pra mim, pois eu quero que morra, porque se não morrer eu troco de nome. Deus não é assim. Deus não vai agradar o seu ego, massagear o seu superego, o seu egocentrismo pra você se sentir forte e poderoso. Não, a honra dele ele não divide com ninguém, né? A glória dele não é dividida com ninguém, é só dele, né? É só dele. Às vezes eu quero falar alguma coisa, eu quero postar alguma coisa que até tá falando um versículo bíblico. Por conta de eu ser mãe de santo, eu não posso. Porque se eu fizer isso, o povo vai falar o quê? Tá lá falando de Deus, sendo que tem outra religião, né? Aí, sou candomblessista, eu quero falar de Deus. Candomblessista não pode falar de Deus porque é candomblessista, ele não pode falar de Deus porque ele é candomblessista.
O budista, ele quer falar de Deus. Ele não pode falar de Deus porque ele é budista. Como assim, se Deus é universal para tudo? Não tô entendendo. Outro dia, eu percebi algo no meu filho, porque quando a gente faz psicologia, a gente percebe algo rapidinho, assim, e graças a Deus que a gente pega as coisas. Eu senti uns negócios meio estranhos, e mãe também já tem o sexto sentido, e chamei o menino para conversar. Ah, mãe, eu tenho medo que a senhora morra. Falei, olha, vocês não sabem orar não, né? Aí um ficava olhando pra cara do outro, assim. Falei, olha, filho, oração do Pai Nosso é universal, serve para qualquer religião, né? E na Bíblia mesmo diz que é uma oração universal, né? Mas o pai de santo não pode falar com Deus, a mãe de santo não pode falar com Deus, o budista não pode falar com Deus, o babalorixá não pode falar com Deus. É só os crentes que tem um canal, e alguns crentes têm um canal aí bem, né? Ele sobe e desce do céu e do inferno rapidamente, né? Eu fico ouvindo gente, eu não vou negar. E como eu falei no começo do vídeo, não é que eu queira julgar, que eu não sou nem Deus para isso, mas eu fico assistindo essa pastora Nadir mesmo. A mulher viaja na maionese. A mulher, ela acho que ela leu umas trocentas vezes o livro O Inferno de Dante, né? Ou ela leu lá, ela anda muito, ela navega muito nas mitologias gregas e usa Deus. Ela fez um desafio, dia 28, ela fez um desafio que esses 5 youtubers, eles iam morrer se as visões dela não fosse verdadeira. Todos estão vivos. Reverendo Hafner, eu falo com ele pelo WhatsApp. Reverendo Hafner, lá de Lisboa. André Carpani, Isaac Lobato, Eric do canal do Espírito Santo, Pastor Ricardo. Eu falo com todos esses no WhatsApp. Estão vivos. Estão vivos. E a mulher falou que... depois ela veio com a falácia assim. Eu fiz que nem Esther. Eu me joguei como Esther. Se venci, venci. Se pereci, pereci. Se a gente lê a Bíblia e tiver um entendimento, você vê que ela pegou só uma parte da Bíblia, focou bem ali para enganar aqueles leigos, né? Que hoje em dia as pessoas têm preguiça de ler as coisas, gente. Eu não entendo isso. Como pode ter preguiça? Eu adoro ler, gente. Como eu amo ler. Como eu amo ler, gente. E aí ela pega um versículo isolado da Bíblia para eles terem veracidade, né? Para ter veracidade daquilo que tá falando. Mas ela falou que ou eles ou ela ia morrer se as visões dela não fossem verdadeiras. E ela ia fechar o canal dela no YouTube. Eu posso postar esse vídeo aqui no meu Facebook provando o que eu tô falando, né? Ela está viva, graças a Deus, né? Eles também estão vivos, né? E essas coisas assim só vai desanimando a gente. Se a gente já não tinha nenhuma vontade mais de estar no meio no meio evangélico, a gente vai perdendo mais ainda a vontade de estar, porque você é abraçada por pessoas de fora da igreja e você não é abraçado por alguém que está ali. Eu lembro que quando eu era regente da mocidade e líder dos jovens também, eu não podia ver ninguém na rua. Às vezes minha tia até brigava comigo, porque eu via alguém na rua, já ia lá evangelizar, ia ser a chatalona, né? Que hoje quando alguém faz isso comigo, é só algumas pessoas que eu permito, né? Falar qualquer coisa de Deus pra mim. É só algumas pessoas, porque se a pessoa tiver no mesmo patamar de pecado que o meu, quiser, olha, que não vai mesmo. Mas não vai mesmo, nem... Não que eu desfaça de alguém, porque se alguém quiser vir outro dia, dois meninos aqui no Facebook me piscou no Messenger e falou assim: passa aí seu WhatsApp pra nós falar de Deus. Eu passei o meu WhatsApp e começamos a falar de Deus. E meu pedido orou pra mim lá no WhatsApp. Eles são de uma religião aí que estranha aí.
Mas tá falando de Deus, ué. Tá falando de Deus. Eu acho que tudo que fala de Deus é muito bom, é muito gostoso, né? É diferente de você querer o mal dos outros. É tão ruim você sentar com uma pessoa negativa, que você só ouve a pessoa reclamar, que você só ouve a pessoa chorar, que você só ouve a pessoa se lastimar, que a pessoa desconta as frustrações da vida dela todinha em você e vai-se embora, deixa o lixo tóxico dela, tóxico, né, dela no corpo da gente, na mente da gente, e vai-se embora. Né? Mas é gostoso quando você senta com alguém. Eu falo para todo mundo. Eu tenho um amigo meu que ele tem muito. Ele não é evangélico, ele tem uma outra religião. E eu gosto de conversar com ele porque ele detém um conhecimento. Se você falar para ele da Bíblia, ele fala a escatologia da Bíblia inteira para você e te fala o que tá aqui é certo, o que tá ali não concordo. Né? Se você falar para ele sobre a Umbanda, ele vai falar sobre tudo que tá lá na Umbanda e vai falar isso é certo, isso é errado. Se você falar de qualquer outra religião, é gostoso você conversar com a pessoa, porque a pessoa não é leiga, a pessoa detém um conhecimento e abre os olhos da gente, né? Abre o olho da gente. Antigamente as pessoas vomitavam e eu comia, né? Eu não ia ler não queria nem saber. Às vezes, quando eu precisava ler um versículo na Bíblia, quando eu estava liderando lá o círculo de oração, ou liderando o grupo de jovens, e aí eu abria a Bíblia ali e eu ia ler. Claro que eu tinha entendimento. Hoje em dia, se eu pegar a Bíblia para ler, eu não tenho entendimento mais não. Né? Não é que eu não tenho entendimento. Eu até tenho, mas como hoje em dia a mente da gente tá mais aberta, a gente costuma... né? E a Bíblia dá legalidade pra gente duvidar também, né? A gente não pode julgar os profetas, mas a gente pode duvidar das profecias. Ai, gente, é isso, gente. Eu peguei ar demais, né? Eu sei que eu peguei ar. Mas é isso, gente. A gente tem que propagar amor. A gente tem que propagar coisas boas. A gente tem que ficar próximo de quem propaga o amor, de quem deseja o bem pro próximo, né? E não de quem fica aí desejando mal, quem fica falando coisas absurdas, né? Que não tem nada a ver. É isso, gente. Boa noite. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada aí pela atenção. É uma semana abençoada aí. Desculpa do ar.